Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês como tem sido o funcionamento do medidor de potência da U2E, que foi instalado no braço esquerdo do pé de vela da minha bike há 3 anos. E eu vou falar para vocês como está sendo essa experiência, como é que está sendo o funcionamento dela, se está ok, se está dando problema, se carrega direito, se não carrega, quanto tempo a bateria está durando, se está medindo direito, se tem oscilação, se tem dia que ele liga, que não liga, enfim. Eu vou tentar passar para vocês aí um panorama geral da minha experiência com esse medidor de potência da U2E, tá? Então, tá chegando agora no canal Opinião do Dono da Bike, mas ainda não é inscrito, inscreva-se aí, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E se está gostando do tema, já considera deixar o seu like, ele é bastante importante para o canal. O YouTube entende que se você deixar um like, esse vídeo é legal, então esse vídeo merece ser recomendado para outros ciclistas, beleza? Então vamos lá. Bom, tem outros vídeos aqui no canal, vou deixar os cards aqui no final, sobre esse medidor de potência, em que eu explico como ele funciona, falo dos detalhes, eu falo da história dele. Se você ainda não assistiu, termina esse vídeo aqui, clica, vai aparecer ali, clica, você vai entender melhor sobre ele, se vale a pena comprar, enfim, qual foi a minha experiência quando eu comprei, como foram essas questões. Desde o início, procuro fazer com alguns equipamentos exatamente isso, um histórico, né? Porque alguns vão muito bem no começo, depois, na hora que você precisa de uma assistência, aí se descobre como é que ele é, ou se descobre a durabilidade dele, enfim. Bom, eu estou então com ele há 3 anos. Ele foi instalado lá pelo pessoal da U2E só no braço esquerdo do pé de vela, é uma característica dele. Então, ele quando faz força sobre os pedais, gera uma torção no braço do pé de vela. Essa torção é medida pelo sensor e convertida em potência, né? Como é que foi no início? Quando eu comprei, veio um outro modelo, a versão anterior, que acho que é a versão 3, ela deu um problema, eu mandei lá para o U2E, eles fizeram a troca do sensor, instalaram a versão 4 e eu recebi e vim usando essa versão 4 até agora. Funcionamento, 100%. O que eu quero dizer com 100%? Quando um medidor de potência começa a dar problema, uma das principais características é ele dar uns picos de potência. Então, estou lá trabalhando uma potência de 250 watts. Eu estou lá trabalhando 250 watts, de repente ele dá um pico de 900 watts, volta. De repente ele dá um pico de 700, vai a 700 watts, volta. Aí, de repente, zera, para de marcar e daqui a pouco dá um pico. Já tive essa experiência com um medidor de potência de outra marca, e essa é uma característica comum como defeito de um medidor de potência, e eu nunca vivenciei isso com esse medidor de potência da U2E. Sempre funcionou muito bem. A durabilidade da bateria, que às vezes é uma coisa também que incomoda. A bateria começa a não durar nada, e aí começa a descarregar e começa a dar problema. Essa aqui é uma bateria embutida, não dá para trocar, para o usuário trocar, talvez o pessoal lá do laboratório consiga, mas a gente não consegue, o usuário não consegue. A bateria tá funcionando aí há 2 anos, essa aqui, né, porque depois foi trocada, e a bateria continua durando muito bem. Uma referência para ela, eu teria dificuldade de dizer para vocês quantas horas, mas eu posso dizer que ela dura o mesmo tempo que dura a bateria do Shimano Di2. Então aí quem tem já câmbio eletrônico, consegue ter uma ideia de quanto dura. Então calcule aí quanto tempo você tem que carregar a bateria do seu câmbio eletrônico da Shimano, hoje são 11 velocidades, então essa referência aqui, a bateria acho que é a BT110, né? E então dura mais ou menos o mesmo tempo. Às vezes eu arriscaria dizer que dura mais, tá? Talvez a frequência da recarga seja até um pouco menor, não é muita coisa, acho uma boa referência, mas talvez seja até um pouco menor. Então, ou seja, dura mais que a bateria, um pouquinho mais que a bateria do Shimano, nunca menos. Precisão. Eu tenho como referência o meu rolo de treinamento. Comparando o medidor de potência da U2E com o medidor de potência que é incorporado ao meu rolo de treino, ao Elite Suite T,
eu vejo o seguinte, existe uma diferença na aferição, mas existe a mesma constância de dados. Ou seja, quando eu estou imprimindo uma determinada força, no 2E marcaria, por exemplo, 300 watts, e no medidor de potência do rolo de treinamento marcaria 280. Então, uma diferença aí de menos de 10%, daria uma diferença de 7, pouco, é isso? 8%? Então, tem uma diferença. Mas o que é mais importante para mim nessa questão? É que eles tenham, que exista um padrão, uma proporcionalidade conforme vai variando essa potência. Ou seja, se eu estou pedalando, então dá 8%, então se eu estou pedalando com 100 watts no medidor de potência da U2E, eu espero que na hora que eu fizer a mesma força no da Elite, apareça ali 92 watts. Tá? Então, eu espero que essa constância, e ela existe, eu percebo isso, ela existe. Por que isso é importante? Porque o fundamental no uso de uma métrica, ali de um equipamento que te fornece uma métrica de treino, é que exista uma constância. Você possa considerar que sempre que você imprimir uma determinada força, que você faça um determinado esforço, o equipamento apresente um mesmo resultado. E que esse resultado seja proporcional em todas as faixas de esforço. E eu vejo que isso acontece com o medidor de potência da U2E. Tá? E nessa diferença de potência, eu não sei exatamente a que ela se deve, mas uma coisa que eu acho que é importante pontuar é o seguinte, é que no caso do medidor de potência da U2E, a força está sendo feita aqui. Então, eu faço a força no pedal, então imagina que existe um medidor de potência de pedal, certo? Ele não está sendo medido aqui no pedal, como seria, por exemplo, um Garmin Vector ou um Axioma. Ele está sendo medido aqui no pé de vela, ou seja, no segundo componente na cadeia de transmissão da energia produzida pela pedalada. Já no rolo de treino, a energia está sendo medida aqui. Então nós temos o mecanismo do pé de vela, nós temos o sistema de transmissão, nós temos o rolamento do movimento central, até temos o rolamento do movimento central, temos a corrente e temos aqui o cassete para transmitir a potência. Então, a potência do rolo de treinamento, ela é obtida aqui. Então, naturalmente, vai haver uma perda no meio do caminho. Vai haver uma perda desde o pedal até aqui e até aqui, para o resultado final. No rolo de treino, termina aqui. No medidor de potência da U2E, termina aqui. Então, notem que nós já temos naturalmente uma perda de potência no meio do caminho. Tá? Então, a que atribuir essa diferença? Na minha opinião, a isso aqui, em parte. Em outra, a diferença no mecanismo de aferição mesmo, que pode dar alguma variação, alguma diferença entre eles. Beleza? Mas a minha experiência com ele, em síntese, é ótima. Recomendo, acho ótima. Minha observação é que talvez seja interessante ter medidor de potência dos dois lados, um bilateral. Por quê? Para que seja mais fácil de se perceber um desequilíbrio entre os dois lados. Se está fazendo mais força de um lado que de outro, isso pode ser notado se você tiver, por exemplo, um medidor de potência de pedal, né? Um em cada lado, e aí você consegue identificar isso. Se for aqui aranha de pé de vela, se for no eixo do movimento central, se for aqui no eixo, no cubo, não dá para notar isso, né? Porque aí ele vai pegar o resultado do esforço bilateral e não não vai ter uma medição bilateral, uma medição de um lado separada da medição do outro lado. Tá? No mais, pessoal, super satisfeito, satisfeito com o pós-venda. Eu precisei de outro cabo que o meu estragou, o cabo para fazer recarregamento. Eu entrei em contato com o Guilherme, ele me indicou o site, mandou o link, fui lá, fiz a compra, aproveitei, já comprei 2, guardei um e resolvi o meu problema.
com cerca de R$100 entre o cabo e o frete de um novo produto. Tá? Então é isso. Se você está interessado, eu vou deixar o link aqui do site da U2Z. Eu não sei se eu disse isso, mas eu não tive nenhum problema nesse tempo. Não sei se eu falei isso. Eu estou gravando esse vídeo pela terceira vez, por problemas que eu tive aqui no equipamento de gravação. Então, não tive nenhum problema com ele, está funcionando direitinho nesse tempo aí. Recomendo, se você quiser o link, vou deixar na descrição aqui o link da U2Z. Você entra lá, conversa diretamente com eles, menciona para eles lá onde você ficou sabendo, só para eu ter noção do alcance do meu vídeo. Não ganho comissão, nada, mas eu ganho uma referência aí para saber qual está sendo o alcance dos vídeos aqui do canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.